A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, no capítulo 14 do livro de Gênesis, nós vemos também uma passagem bastante interessante, que também cita a questão do dízimos e das ofertas. Nessa passagem de Gênesis, especificamente, muitos irmãos conhecem, porque é uma passagem extremamente divulgada em todas as igrejas, em todas as denominações, que é a passagem onde Abraão sai com 318 servos escolhidos e vai atrás dos reis que invadiram aquela região, que naquela época não tinha o nome ainda de Palestina e também não tinha o nome também de terra de Israel, né? Naquela época vieram esses reis e invadiram de forma assustadora, eles devastaram a terra. E eles, fazendo guerra com os reis também de Sodoma e Gomorra, eles levaram cativos os homens, mulheres, rebanhos e todas as riquezas daqueles povos que habitaram naquela região. E quando um dos homens vieram a Abraão para falar com ele de que seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, foi também sequestrado, que naquela época também não se usava esse termo sequestrado, mas também foi sequestrado, como nós vimos nos dias de hoje, a invasão do grupo terrorista Hamas em Israel. Eles chegaram e sequestraram, mataram, pilharam e foram embora, né? Mas de forma semelhante, isso aconteceu no passado. E Abraão escolheu alguns de seus servos, em torno de 318 de seus servos, que eram extremamente aguerridos e eram homens valentes. Ele escolheu esses homens e, junto com os seus parceiros de escola da região, ele foi atrás desses reis que invadiram a terra. E dividindo os seus comandados em dois grupos, ele atacou à noite e conseguiu desbaratar todos os reis que invadiram. E não foi pouca coisa, meus irmãos. Eles saíram da região de Sodoma e Gomorra, que fica próximo ao sul de Israel, naquela região do Mar Morto, e foram ao norte de Damasco, na Síria. Ou seja, foram dias de viagem, irmãos. Mas Abraão não se colocou como fraco e derrotado. Ele, com poucos homens, desbaratou milhares dos invasores e trouxe de volta o resgate que esses homens tinham levado. Trouxe de volta os rebanhos, trouxe de volta homens, mulheres e crianças, e consequentemente seu sobrinho Ló, com a sua família. Então, irmãos, quando Abraão chega na terra, que Abraão habitava de forma pacífica na terra, nos carvalhos de Mambré, alguns chamam de Mambre, mas Abraão chegou, ele encontrando os reis da terra que tinham ficado, e encontrando também um sacerdote e rei. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, acumulava o cargo de rei e sacerdote de Salém. Salém, de acordo com os estudiosos, fica hoje exatamente na região de Jerusalém, onde os jebuseus moravam antes de Jacó e sua família, ou antes de Davi chegar, né? Então, irmãos, consequentemente, quando Abraão chegou, Abraão pagou ou entregou o dízimo de tudo que ele resgatou, ou de todos aqueles bens que ele adquiriu. Mas não os bens dos reis da terra, ele deu dos bens que ele conquistou e que não pertenciam aos reis da terra. Aos reis da terra ele devolveu tudo, com exceção do que os homens dele comeram.
e também com exceção dos despojos que os amigos de Abraão que acompanharam nessa jornada receberam. Então, o que acontece? Se vocês lerem o capítulo 14 do livro de Gênesis, vocês vão ver de forma pormenorizada o que eu estou falando. E, se vocês observarem, irmãos, é muito importante que os irmãos acreditem no que está escrito e não acreditem no que os homens estão falando. Porque muitos homens falam que Melquisedeque era a figura de Jesus. Alguns chegam a citar que Melquisedeque era Jesus. Mas, irmãos, não é isso que a palavra de Deus fala no capítulo 14 do livro de Gênesis. Lá no capítulo 14 fala literalmente que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Aí os irmãos falam, mas se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como que pode? Se Deus não tinha se manifestado ainda? Sim, irmãos, Deus já tinha se manifestado e Deus sempre se manifestou. Observem o sogro de Moisés, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro, o sogro de Moisés, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Muitos irmãos acreditam que Deus começou a se manifestar a partir de Abraão. Não, irmãos, Deus sempre se manifestou para o mundo e para os homens do mundo. Só que a grande maioria fecha seu coração, fecha seus olhos, seus ouvidos e endurece a sua cerviz. Mas Abraão não foi assim. E por causa disso que ele foi considerado justo. E é por causa disso que ele foi considerado amigo de Deus. Porque todo aquele que pratica a justiça é amigo de Deus. Então, irmãos, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém. E, por sua vez, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão não deu o dízimo para um sacerdote de estátuas, de um falso Deus, mas ele deu o dízimo para um sacerdote do Deus Altíssimo, irmãos. Aí eu pergunto, para quem você está dando seu dízimo? Para quem você está entregando seu dízimo? Para um sacerdote de Deus, aquele que divide seus bens com alegria? Ou você está dando o seu, ou devolvendo o seu dízimo para um sacerdote ou para um pastor que está colocando dinheiro e acumulando dinheiro para si? Então, irmãos, eu gostaria simplesmente que os irmãos refletissem. Tá? Essa questão de dízimo é muito complicada, muitos falam muitas coisas. Temos que dar o dízimo? Sim. Né? E temos que, como disse no vídeo anterior, nós temos que dar até mais do dízimo. Nós temos que distribuir nossos bens com alegria, porque Jesus nos pede dessa forma. Né? Então, irmãos, vamos ler o capítulo 14 de Gênesis e vamos observar, para que os irmãos não repitam essas mentiras que estão sendo ditas a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, como Jetro, sogro de Moisés. Tá bom, irmãos? Vamos ler e vamos acreditar no que estamos lendo, e não acreditar no que os homens falam, e que os homens falam de acordo com as suas vaidades. Fique com Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de todos.